Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero mesmo de verdade que todos vocês estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre que eu venho assim, que eu consigo vir, eu trago as minhas impressões sobre livros, filmes e séries. Gente, essas próximas semanas vão ser bastante complicadas porque, vocês já sabem, eu trabalho em loja que vende brinquedos. Semana do Dia das Crianças, vocês já sabem que a loja vai ter mais movimento. Infelizmente, eu não devo conseguir fazer os vídeos e também o nosso podcast da maneira que eu gostaria. Mas eu vou tentar ao máximo fazer aqui as minhas dicas e sempre quando eu conseguir eu vou trazê-las aqui, podem ficar tranquilos disso. Mas eu vou dar uma reduzida nessa programação de conteúdo porque eu tenho ficado muito cansada mesmo, de verdade. E eu tô sentindo que, como eu tenho transtorno de ansiedade, como muitos de vocês já sabem, eu tô sentindo que a minha ansiedade ela tá aumentando muito, o que tá me dando muito mal-estar nos últimos dias. E infelizmente eu tô me vendo obrigada a reduzir um pouco minha produção de conteúdo aqui. Mas assim, aos poucos eu quero também estar voltando a fazer com a frequência que eu fazia anteriormente. Isso vai ser só por pouco tempo, mas eu preciso dar uma reduzida para me poder trazer como eu sempre faço, porque isso aqui é o trabalho que eu faço com o maior carinho do mundo, não que o outro na empresa onde eu trabalho eu não faça, mas realmente eu preciso dar uma respirada porque não tá dando, eu estou me sentindo muito, muito cansada. Eu devo até nos próximos meses voltar à minha médica para a gente fazer um check-up e descobrir se é só ansiedade, se é alguma outra coisa que pode estar surgindo, alguns problemas que eu já tive anteriormente podem também estar voltando. Então, eu preciso cuidar de mim para poder trazer conteúdo para vocês. Então, eu preciso dar essa um pouco parada nessa produção, mas em breve a gente vai voltar com a frequência de antes. Então, dado esses adentros iniciais, a gente já vai começar o nosso podcast de hoje, o nosso episódio de hoje, já bem no finalzinho da nossa quarta temporada. Hoje a gente vai ter um pouco mais de documentários, tá? Teve uns muito interessantes que entraram nos streams nos últimos dias e eu acho muito válido a gente conversar sobre eles aqui. Então a gente já começa na nossa indicação de séries, de 2 séries documentais muito curiosas, muito da década de 80, 90, anos 2000, tá? Em streams diferentes, a gente vai dar uma passeada aqui nos streams, e um deles está disponível, essa primeira, no Globoplay. Eu não estou lembrada exatamente quantos episódios são, eu sei que não são muitos episódios, são bem poucos episódios, se eu não me engano são 6 episódios. E é uma coisa que para mim foi bem nostálgico, porque foi uma época que eu vivi ela, que é sobre Para Sempre Paquitas. É uma série documental disponível no Globoplay. Tá dando o que falar, porque é uma série que a gente vê esse início ali das Paquitas, como veio essa questão das Paquitas, o nome, o porquê surgiu o nome Paquitas. Elas não ficavam muito tempo, como as assistentes de palco da Xuxa. Teve umas questões também envolvendo alguns problemas com a Marlene Matos, tinha ali algumas questões entre as próprias Paquitas. Então, uma série de depoimentos, tanto das próprias Paquitas, como também de familiares delas, da própria Xuxa também, ela participou bastante aqui do documentário.
Tem também uma polêmica envolvendo a Marlene Matos, né, a antiga diretora dos programas da Xuxa, que tinha um relacionamento muito próximo com a Xuxa, mas que depois teve uma ruptura. Tem também umas outras polêmicas, o que uma Paquita disse que a outra não disse. Tem também uma telegrama anônimo que foi enviado de abusos que as Paquitas sofriam, além de assédios, né, de todas as esferas que aconteciam ali. Então, assim, é um programa que quem não viveu a época vai meio que ficar bem distante dessa realidade. Aqui no Brasil, se a gente for pensar bem, eu acho que sempre teve muito essa questão assim de os sonhos, né? A pessoa queria ser artista, queria ser jogador de futebol, e também tinha, né, a galera que queria ser Paquita. E eu acho que eu fui uma delas também, sabe? Achava aquilo bem bonito, eu pensava assim, nossa, deve ser legal estar ali, né, e tal, brincando e tal. Mas, assim, a gente sabe que trabalhar com isso não deve ser a melhor das situações, porque você meio que não tinha tempo para mais nada. É igual, por exemplo, a pessoa trabalha em shopping, tipo a pessoa aqui que você fala, né, que trabalha em shopping e parece que o tempo não existe, porque você fica tão por conta que deve ser a mesma coisa ali que elas viviam. Então, assim, é um programa muito interessante de assistir, porque como tem a versão delas também, é interessante ver os dois lados da moeda. E tanto para quem viveu a época, né, de querer ser uma Paquita, ou também quem não se adequa a isso, é bom conhecer essas coisas que, infelizmente, pessoas tóxicas acontecem em todos os lugares, e é muito bom a gente se adentrar nisso, porque hoje em dia, se a gente for pensar pelas redes sociais, a gente está mais envolvido com isso do que a gente pensa, tá? É um programa bem interessante. Eu recomendo, se caso for do interesse de vocês, assistam o programa ali das Paquitas e tirem também vocês as suas próprias conclusões sobre o que vocês acham, se acham que elas fizeram certo de ter feito ali o telegrama. Tem gente que sabe quem é a Paquita que fez a denúncia, teve um livro também que deu uma demissão geral ali nas Paquitas. Enfim, vocês vão conhecer todas as gerações de Paquitas, as que não foram Paquita nada, enfim. É um programa muito, muito interessante. E eu recomendo, caso vocês queiram assistir, está disponível no Globoplay. E dê o play e depois volte aqui para dar as suas opiniões. Se caso você já assistiu, também dê suas opiniões, o que vocês acham do programa, se você se veria como uma Paquita ou não. Tem também a questão dos Paquitos, que decidiram também não falar nada. Enfim, cada um dá a sua versão daquilo que viu, do que viveu, e tá tudo certo. Ninguém precisa brigar com ninguém, tá? Essas então são as minhas impressões do programa das Paquitas. Eu achei bem interessante conhecer esse outro lado de uma coisa que a gente imaginava que era uma coisa, mas também que tinha esses outros adentros também que faziam parte do universo delas. Já na nossa segunda indicação de série da semana, é um caso que está sem solução, de certa maneira. É um caso de 2004, o anterior foi da década de 80, 90, né? E esse já é de 2004, de um caso sem solução que acabou de prescrever no início desse ano, né? É um caso que ainda deixa todo mundo confuso com relação ao que aconteceu, mas que agora a gente conhece outros detalhes que, na minha visão, são importantíssimos para a gente descobrir o que aconteceu com a Priscila Belfort. Sim, então nós vamos falar do documentário que está disponível no Max, que é o Volta Priscila. Se eu não me engano, esse é mais curto que o das Paquitas, se eu não me engano, são 4 episódios.
E aqui a gente vai ver uma visão da família com relação ao fatídico dia 9 de janeiro de 2004 e outros preâmbulos que envolveram esse desaparecimento da Priscila e muitas coisas que aconteceram na época. Muita gente se aproveitou do caso para aparecer, né? Vamos combinar a verdade. Tem muita gente que quis aparecer e que não era para ter aparecido, né, gato? Me ajuda aí, vamos lá. Mas vamos conhecer um pouco da sinopse, porque é muito importante a gente entender o contexto à época. Quando a gente fala do universo, tanto das Paquitas quanto no caso da Priscila, era uma época muito diferente da que a gente tem hoje. Muitas questões, por exemplo, da mulher, a mulher no mercado de trabalho, a questão de como as famílias criavam seus filhos, essa questão do filho primogênito, do filho caçula, do chamado ideal de família, ideal, como que deve ser um filho, como deve ser uma filha, como deve ser isso, como deve ser aquilo. E também isso tudo envolvia, inclusive, não só as questões de orientação sexual, que até hoje, infelizmente, a gente enfrenta coisas aí que é difícil a gente dizer, mas que deixam a gente ainda meio que embasbacado, mas muito também as questões de saúde mental. E mais ou menos eu estou dando todo esse preâmbulo todo, porque com a Priscila a gente via que ela era uma menina muito doce. A Priscila, ela é do dia 5 de dezembro, que foi o seu nascimento, bem pertinho do meu aniversário, aliás. Eu nasci dia 8 e ela no dia 5, só que ela era mais velha que eu. Ela era a primogênita da família. O Vitor Belfort veio acho que 2 anos depois. A diferença deles é mais ou menos 2 anos e pouco, 3 anos. Só que a Priscila, ela era uma menina que ela tinha sim seus talentos, mas eu acho que tinha pontos que a Priscila não era compreendida. A Priscila, ela era muito alegre, ela era muito sorridente, ela gostava de ir à praia. E na década ali de 90 anos 2000, a gente via muito essa questão de rótulos, sabe? A pessoa tem que ser boa nisso, a pessoa tem que ser boa naquilo. E quando a pessoa, ele conseguia se sobressair, nossa, mas meu filho é um menino muito inteligente, não faz isso, porque você vai conseguir passar, porque você é inteligente, você esforçar. Cara, eu escutei isso tanto, porque eu era bem CDF, mas eu não era aquela pessoa assim que tirava as melhores notas, mas assim, a gente tinha que encaixar em rótulos que não era o rótulo da gente, sabe? E eu vi muito nesse documentário que a Priscila meio que passou por isso, sabe? O pai dela gostava muito dessa questão do esporte e achava que tanto o Vitor quanto ela tinham que se interessar por esportes e tal, se darem bem. Então eles fizeram muita questão de esporte, tiveram oportunidades que muita gente de classe média, média alta que tinha oportunidade, e eles que eram uma classe média, mas não era tão alta assim, mas eles tiveram oportunidades bem interessantes. A mãe da Priscila, ela tinha descendência italiana, se não me engano, então era uma mulher muito expressiva, era uma mulher que tinha muita amabilidade, demonstrava muito isso, e o seu então esposo à época tinha umas questões, acho que com ciúme, alguma coisa assim, mas eles meio que não concordavam com diversas questões, culminaram até na separação dos dois. E no documentário, vocês vão perceber isso bastante, tá? Porque ela diz uma coisa e ele diz outra ao contrário. Então, vocês vão ver muito assim, na seguinte questão de, a Priscila não gostava disso. Não, a Priscila gostava disso, ela amava isso. Não, a Priscila não gostava disso. Não, a Priscila amava isso.
Então você vai ver esse contraponto de pai e mãe com muita frequência. Tem a questão do namorado também da Priscila, que quando foi depor, né, com o desaparecimento, ele estava com um advogado criminalista, e que depois descobriu muitas coisas com relação a ele, questões que a polícia parece que não investigou direito. Tinha umas questões também que a Priscila podia ter ido parar numa favela, que ela poderia ter sido sequestrada. Enfim, é um documentário que tem muitas brechas que aconteceram durante a investigação e que não levaram a nenhum lugar. Gente, muita gente mesmo se aproveitou do caso da Priscila para aparecer, assim, pessoas que às vezes não tinham uma estabilidade emocional e acabavam aparecendo para falar que sabiam onde Priscila estava, que eu sequestrei, eu participei de sequestro, que nossos amigos se escargueiram com ela. E até hoje a família está sem resposta do que realmente aconteceu com a Priscila. Então é mais uma tentativa também da gente jogar uma luz ao caso da Priscila, apresentar ela, porque muitas dessas coisas não haviam sido apresentadas à época. Teve também a questão de a mídia realmente divulgou muito para se achar a Priscila. Eu lembro até que o Gilberto Barros participou desse documentário. Ele era um apresentador muito popular na época e ele chegou a dar R$10.000 para poder colocar mesmo a pessoa que sabia realmente colocar informações que levassem até onde a Priscila está, ou enfim, aos restos dela, enfim, quer que seja. E eles receberam tanta denúncia falsa, tantas pessoas se aproveitando da dor e do sofrimento dessa família, dessa mãe, do irmão, enfim, e se aproveitando também do fato da Joana Prado, né, a esposa do Vitor, que tinha um sucesso muito grande na época, não só ele que era lutador de MMA, quanto ela, que aparecia muito na televisão, em programas, né, de auditório, um programa de história que ela ficou muito famosa. Então, isso tudo foi jogado ali, muita gente se aproveitou desse fato para dar notícia falsa, e eu acho isso uma grande maldade, gente. Se você não sabe de nada, fica na sua, tá? Porque tem pessoas sofrendo, então, e ela era uma menina, assim, que a gente não faz ideia o que aconteceu com ela, que teria ter acontecido qualquer coisa. Mas um ponto que a gente vê no documentário, e eu percebi isso, assim que foi começando o documentário, eu percebi que a Priscila, ela estava sofrendo, sim, com essas questões mais mentais. Eu acho que ela sentia muita pressão de ser irmã do Vitor Belfort, que ela tentava muito agradar as pessoas à volta dela, e ela se sentia meio que deslocada. Quer queira, quer não, esse tipo de pressão, ele faz coisas horríveis com a pessoa. Então ela estava assim sendo medicada com questão de depressão. Ela poderia, né, segundo o pai, né, que ela poderia ter tido também o diagnóstico de tipo um transtorno de personalidade. Não exatamente foi isso, mas eu imagino que a questão de depressão é uma coisa séria. Depressão faz coisas horrorosas com a pessoa. Então, se você sente que você precisa de ajuda, vá ao médico e peça ajuda, porque é o melhor que você pode fazer consigo mesmo. E a Priscila sofria essa pressão muito grande de ser uma pessoa que queria agradar, mas tinha coisas que ela queria fazer que ela não conseguia fazer. Então, no início daquele 2004, ela não estava feliz, tinha acontecido alguma coisa que tinha deixado ela muito triste, ela estava mais cabisbaixa, mais tristinha, ela não queria ir no trabalho naquela semana, e a mãe
até insistiu para ela ir, chegou a ligar para a psicóloga dela e ela foi para o trabalho. Então, naquele dia ela foi ao trabalho e saiu para almoçar e não voltou mais. E isso tudo aconteceu ali no centro do Rio de Janeiro. É um local que na época não tinha muitas câmeras e as que tinham parece que elas não estavam funcionando. Então, no centro, naquele local ali onde todo mundo estava vendo tudo, ninguém faz ideia de onde ela foi parar, o que aconteceu com ela, se ela foi ou não levada. Enfim, fica essa dúvida do que aconteceu com a Priscila. Ela está entre nós, ela não está? Então é mais uma oportunidade para a gente relembrar dela, para a gente trazer luz a esse caso, para a gente entender o que pode ter acontecido com ela. Como o caso já é prescrito, a oportunidade de quem conhece realmente o que aconteceu com ela, a pessoa que viu ela em algum lugar e que sabe exatamente onde ela está, né, ou se, ou o que restou dela, que a pessoa possa se pronunciar e dizer realmente aquilo que realmente sabe, né, sem mentira, sem ficar também se exaltando, porque não é o caso, para a gente poder dar dignidade não só para ela, como para a família e os seus conhecidos. Então essa é uma grande oportunidade que a gente possa descobrir o que realmente aconteceu com ela. E eu peço de verdade, de coração mesmo, se você se lembra do que aconteceu com ela, se você está ali no centro aquele dia e faz ideia do que aconteceu, entre em contato para que a família possa ter paz e ter a Priscila, um desfecho para ela do que, onde ela está, se ela está bem, se ela não está, enfim, para que a família possa descansar em paz também. Eu gostei muito do documentário, foi muito acertado. Esses pontos que foram tragos agora são muito importantes. Tem as questões do que a família acredita que pode ter acontecido, alguns erros e acertos cometidos não só por membros da família, mas também por policiais também, ou quem estava investigando. Eu acho que à época o que tinha que ser feito foi, mas claro que houveram falhas e que existe possibilidade do caso também ser reaberto, né? Apesar de já ter prescrito o crime, pode haver essa possibilidade de reabertura do caso. E eu torço muito que esse caso tenha um final merecido, né? Que resolva seu caso, digamos assim. E esse documentário é uma ideia do que isso pode trazer agora e em 2024. Gostei bastante, igual eu falei com vocês. E se caso você lembra do caso à época, viu o documentário, o que você achou do documentário? Põe nos comentários o que você achou, se você achou legal, se não achou que não precisava mexer nessa história de novo, vai reabrir de novo essa ferida. Ou também eu não era nascida na época, eu não conhecia o caso, agora estou conhecendo. Então, essas são as minhas 2 indicações de séries da semana. E a gente encerra por aqui nessa parte desse primeiro bloco da indicação de séries e vamos agora para a indicação de filmes. Porque agora, nessa indicação de filmes da semana, a gente vai falar de 2 filmes já bem interessantes, diferentes entre si. Não digo que a prerrogativa de ambos é igual, porque não é, mas um deles é um filme documental também, né? Como eu disse nesse episódio, nós teremos mais questões documentais e esse aqui, ele é curioso. Esse caso é até um caso em que é também um caso, na minha opinião, praticamente sem solução, porque é aquele negócio.
quando tem um crime, tem que ter uma vítima, tem que ter um corpo para a gente dizer o que aconteceu com a vítima. Nesse caso, a gente tem uma ideia do que pode ter acontecido, mas não tem corpo, sabe? E é um caso tão complicado, porque cada um diz uma coisa e ao mesmo tempo você fica pensando, quem está dizendo a verdade? Será que a verdade está realmente sendo exposta? Ou alguém está escondendo mais do que deveria? Ou alguém simplesmente não está dizendo a verdade de forma alguma? Então aqui na Netflix está disponível o novo filme documental sobre um caso polêmico envolvendo a Elisa Samúdio, tá? Então, A Vítima Invisível está disponível na plataforma hoje em dia. E eu vou concordar com o Beto Ribeiro, porque para você entender as minúcias do que aconteceu no caso da Elisa, você pode olhar tanto o programa da Joyce Rodrigues, Leila Até Amanhecer, o do Beto Ribeiro também. Também tem outras, igual a Juliana, do Quinta Misteriosa, a Ju Casini também, já falou sobre esse caso algumas vezes. E também algum outro criador de conteúdo que goste dessa parte, ou que fale mais de True Crime. Se eu não me engano, já saiu também no Modus Operandi, da Carol, da Maibê. Tem diversos criadores maravilhosos aí pelo YouTube. E para você entender esse caso da Elisa, que é muito complexo, assim, você tem que conhecer antes esse caso para você pegar esse filme aqui e ver. Porque ele é muito baseado em algumas coisas que foram encontradas no computador da Elisa. E assim, de conversas que ela tinha. Ela era uma mulher muito bonita, eu acho. Os traços da Elisa eram traços muito bonitos. Ela era uma mulher muito bonita. Mas acabou que ela se envolveu com o goleiro Bruno, que na época de todos os fatos, ele era o goleiro do Flamengo. E ele estava em ascensão na carreira, estava cotado para ir para a Copa, era um goleiro que era destaque na equipe. Mas o que acontece? O Bruno, ele já tinha uma boa equipe de assessoria, já estava assessorando ele. Ele tinha uma amizade muito forte com um rapaz conhecido como Macarrão. Mas, aparentemente, o que estava acontecendo? O Bruno ele era casado com uma moça, ele tinha filhos com ela. Mas olha que situação complexa. Ele tinha essa esposa, ele tinha uma noiva, que ele estava com ela há aproximadamente um ano e pouquinho. Ele tinha uma namorada e ele ainda tinha várias amantes, entre elas a própria Elisa, que ela dizia que à época ela havia se envolvido com o Bruno. Parece que foi uma vez ou algumas vezes. Ela acabou ficando grávida e parece que o Bruno não ficou gostando muito dessa ideia e depois meio que concordou. Enfim, é um balaio de gato complicado. Mas a questão é que a Elisa simplesmente sumiu. Ela que estava no Rio de Janeiro, parece que foi para São Paulo, de São Paulo ela foi para Minas e depois não foi mais vista. E o filho estava com ela, sabe? O filho era um bebezinho, né? O menininho era muito lindinho na época, né? E acabou que não se achou Elisa, não se fazia ideia do que tinha acontecido. Parece que o pai dela foi atrás para descobrir o que aconteceu com ela. Aí depois o pai dela entrou na justiça para pegar a guarda do menino, mas a guarda do menino ficou com a mãe. E ficou essa situação, cadê Elisa, onde que ela está?
E aí foi se descobrindo que, na verdade, o goleiro Bruno poderia estar envolvido nesse sumiço da Elisa. E constou-se que ela havia falecido, né? Tinha um carro que ela foi transportada, nesse carro tinha sangue, parece que ela foi agredida nesse carro, o filho estava junto com ela. Parece que ela foi levada para um sítio, que o sítio era do goleiro. Aí tem uma história com os cachorros, que como se o cara tivesse eliminado ela. Enfim, é uma história que eu não vou dar muitos detalhes aqui para evitar também que as plataformas me cancelem, mas é um caso tão cabeludo, mas tão cabeludo, que eu falo assim, é interessante você conhecer o caso para você entender o porquê que esse documentário está chegando aqui agora. Ele é um filme documental que ele não vai dar detalhes do que aconteceu com a Elisa na questão de desvendar o crime. O goleiro disse que ele não tem nada com isso. Hoje me parece que ele já está solto, né? Ele entrou em liberdade provisória e depois ele foi liberado. Tem alguns membros que estão presos, outros, né, faleceram já. Eu sei que é uma história que é muito confusa, porque não tem corpo. Então, como não tem corpo, é difícil dizer o que aconteceu com ela, né? Se ela é falecida ou não, do que ela faleceu, o que culminou com isso, não se sabe. O que a gente sabe é que ela não foi encontrada. O filho hoje é adulto, ele é goleiro hoje em dia e ele não tem contato com o pai, pelo que a gente vê. E assim, é triste ver essa situação, porque quando você vai lembrando do caso à época e a gente vê toda essa situação, aqui a gente tem nessa história essa oportunidade de a gente ver o lado da Elisa, como que ela era. Tem umas coisas assim que ela fala que você fica pensando, poxa, mas parece que provocou a morte dela, enfim. Mas eu acho que cada um na época faz aquilo que bem entende. E eu acho que não precisava ter acontecido com ela o que aconteceu. E ela nada mais do que queria ter uma vida melhor para o filho, uma vez que ela estava grávida, ela queria ter coisa melhor para o filho. E na época também, um outro ponto que a gente precisa destacar aqui, e muita gente pode querer achar ruim comigo, mas isso acontecia, tá? A gente via muito, eu acompanhava muito futebol à época, eu chegava até a ser meio viciada nisso, mas tá. Tinha muitas assim, mulheres que queriam se envolver com jogadores e queriam obter vantagens com relação a isso, as chamadas maré chuteira. Pode ter sido o caso dela? Pode, mas também não precisava de ser com ela essa situação da mulher ter simplesmente sumido do mapa, sabe? Mas também, assim, esses caras também gostavam de ser bajulada, né? Vamos combinar. Quem que não gosta de ser bajulada? Eu acho que eu e você, a gente adoraria ser bajulado por alguém. Mas às vezes eu fico pensando que esse caso deve ter uma gozinha a mais. Porque uns falam que eu queria contar coisas que eu não posso contar. O outro diz que foi incriminado e ele não conhecia. E na hora que você vê lá as escutas do telefone, né, as escutas mostram que o cara conhecia sim. E aí a gente não sabe o que aconteceu com ela e no que deu toda essa história. A gente só sabe que teve gente que foi condenada, teve gente que foi absolvida, mas ela nunca apareceu. Quem sabe, né? Alguém consegue dar uma informação mais precisa. Fala, olha, ela estava em tal lugar, assim, aconteceu isso com ela, o que o resto mortal dela está aqui. Eu queria muito, aliás, eu concordo com o Beto que
Acho que se um dia, né, não sei, no pós-vida para onde eu vou parar, vontade de chegar e falar assim, aqui, vem cá, me conta o que aconteceu nesse caso aqui, porque eu tô curiosa para saber. Eu não sei, sabe, eu fico pensando, igual no caso da Priscila, igual no caso da Elisa, né, eu queria saber o que aconteceu com elas, para ser sincera. É um caso que você tem que conhecê-lo para você poder ver esse filme. Esse filme não vai adentrar muita coisa. Mas é um filme, sim, interessante para a gente conhecer esse lado da Elisa, conhecer como que ela é, conhecer a vítima, não para calá-la, mas para dar voz à vítima. É interessante esse tipo de documentário. Você pode não concordar com ela, com muita coisa, tá tudo bem, tá? A gente só tem que também ver esse lado da vítima e dar voz a ela. Bem interessante, mas eu acho que você tem que ver o caso, conhecê-lo pelo menos para você ter esses detalhes com relação ao caso, para que você entenda o porquê que esse documentário é da forma que ele é. Então essas são as minhas impressões sobre esse primeiro filme, essa primeira indicação de filme da semana. E na segunda indicação, já é um filme mais ficcional mesmo, pode ficar tranquilo, não vai ser só documental aqui. Esse aqui já é um prelúdio de um grande clássico do terror. Ele é ambientado mais ou menos nos anos de 1956, ali bem na década de 50. É um filme deste ano, tá? De 2024. E é um filme que ele tem muitos detalhes do filme clássico. E eu achei um prelúdio muito interessante com relação ao filme que é o grande clássico do terror. Eu não li o livro ainda com relação a esse clássico, eu pretendo lê-lo em breve, mas eu quero trazer as minhas impressões sobre este filme Prelúdio, que é o Apartamento 7A. Esse filme está disponível na Paramount Plus. O filme original, que é O Bebê de Rosemary, também está lá no Paramount. Eu pretendo vê-lo dentro de alguns dias para a gente poder trazê-lo aqui também. Então esse é o prelúdio, ou seja, nesse mesmo apartamento que está acontecendo este filme, também aconteceu O Bebê de Rosemary. É o mesmo apartamento. Então, no filme do Bebê de Rosemary tem sobre essa personagem que é desse filme aqui. E os dois filmes têm esse paralelo entre uma cena e a outra cena. Quem viu o filme do Bebê de Rosemary vai entender perfeitamente o que está acontecendo aqui. Como eu vi ele antes, eu acho que vai ficar uma química perfeita com relação ao filme. E esse aqui, o que seria esse apartamento 7A? A gente vai ver a Tess, que é uma bailarina, uma dançarina, que ela tá nessa década de 50, que tinha muito essa questão dos grandes, as grandes apresentações, muito dessa questão de os teatros de sapateados, grandes musicais, né? Isso tinha muito na época. E você vê vários filmes desse tipo hoje em dia. Até filmes clássicos mesmo, você vê muitas essas questões dos grandes musicais, enfim, muitos astros, né? A gente conheceu dessa época. Só que a Tess, o que acontece com a Tess? A Tess é muito ambiciosa, ela quer galgar espaços muito grandes. Só que a pessoa não tem limite. Eu acho assim, para você galgar espaço, claro, você precisa de sacrifício, precisa de esforço, precisa de dedicação. Mas você tem que entender que o seu corpo, ele é um organismo vivo e que ele precisa de descanso, ele precisa de alimentação adequada, ele precisa de que ele não sofra muito com desgastes. E esse tipo de gente faz essas coisas achando que amanhã é o fim do mundo, sabe? E foi mais ou menos o que aconteceu com ela. Numa situação ali
de um ensaio, ela acaba caindo e fraturando o seu tornozelo. E aí ela fica fora da peça que ela estava apresentando, ela fica mal. Só que ela tem uma ajudinha que eu vou te confessar uma coisa. Era melhor ela não ter tido essa ajuda. Tem ali um casal muito simpático, boas praças, só que não. Falando com ela assim, olha, vem cá, vou te ajudar. Você vai ficar nesse apartamento aqui, aí você vai se preparar e tal ali, próximo ali do teatro que ela estava fazendo, né, ali as suas apresentações ali, próximo ali do diretor, né, eu converso com o diretor para você poder fazer um outro espetáculo. Aí você vai recuperando de boa e aí a gente vai resolvendo essa questão. Só que esse apartamento tem umas coisas meio estranhas acontecendo nesse prédio, sabe? Tem uma gente ali que é muito camarada demais. Ô, gente, eu sou mineira, tá? E mineira que é negócio. Quando a esmola é muito, você desconfia, porque não tem coisa boa ali, sabe? E aí ela vai se envolvendo numa rede de intriga, de manipulação e de uma coisa meio cabulosa que está acontecendo ali, porque envolve uma gravidez, né? Você conhece o Bebê de Rosemary, então você já sabe que aqui vai envolver uma gravidez, certo? E que não vai ser assim, uma coisa muito desagradável, não. Então você vai vendo o que a Tess vai fazer, porque ela é bailarina, tá com o joelho, tá com o tornozelo todo lascado, se descobre grávida e ela não faz ideia como isso aconteceu. E ainda vai ter ali uma rede de apoio meio macabra, vamos colocar assim, pra você entender o que eu tô te falando, se você não viu ainda, tá? Mas é um filme assim, tem muito do original, muito do filme clássico, tá? Para mim, o roteiro foi bem feito, uma ambientação muito bacana. Como eu não vi o filme clássico, eu não li o livro, então, para mim foi uma grande experiência que eu vi. Gostei bastante. Tem uma crítica assim, uns gostaram com ressalvas, outros simplesmente não gostaram de jeito nenhum, acharam o filme muito caricato demais. Mas a minha opinião, como experiência, foi simplesmente ótima, tá? Recomendo sim que você assista. Você pode baixar a expectativa, porque eu acho assim que é um tipo de filme que você já viu por aí umas 3.000 vezes, tá? Mas eu falo que às vezes você baixar a expectativa é interessante para você aproveitar melhor a obra que está lhe sendo apresentada. E muitas vezes você liga o off para algumas coisinhas, umas cenas que você vê ali que não tem muito a ver, e só curte a experiência, porque muitas vezes você tem que fazer isso. Porque se você for olhar muito o preâmbulo das coisas, você não aproveita nada e você às vezes perde uma experiência ótima de produção. Curti bastante o filme, pretendo ver o Bebê de Rosemary para trazer minhas opiniões também. E fica essa minha dica aqui para vocês. Então é isso, gente. São as minhas 2 indicações da semana. A Vítima Invisível, relembrando um pouco do caso da Elisa Samúdio. Não é exatamente o caso, mas são uma visão dela em si, da vítima em si, para a gente entender um pouco o lado dela, sobre as queixas que ela fazia, enfim, o jeito dela pensar à época. E Apartamento 7A, já um prelúdio do grande clássico Bebê de Rosemary.
este disponível no streaming da Paramount Plus. Essas são as minhas 2 indicações de filmes da semana. E ficamos por aqui neste bloco, encerrando, e vamos começar então o nosso bloco da cobertura da semana das séries que a gente está acompanhando. Porque apesar que as 2 séries da semana já finalizaram as temporadas, a gente vai relembrar um pouquinho dos episódios finais dessas 2 séries que a gente acompanhou durante essas semanas. E elas têm preâmbulo muito parecido. Essa questão do poder, essa questão de governar, aonde eu mando, aonde eu não mando. Cara, isso foi muito prescrito dentro dessas 2 séries. Então a gente vai finalizar hoje nesse episódio a cobertura das 2 séries que a gente tem acompanhado nas últimas semanas. Vamos falar do season finale da primeira temporada de Cidade de Deus, A Luta Não Para, e os 2 últimos episódios de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Ambas as séries estão finalizadas. Segunda temporada de Os Anéis de Poder disponível no Prime Video. As 2 temporadas já estão disponíveis com seus episódios. E Cidade de Deus, A Luta Não Para, sua primeira temporada está finalizada com seus 6 episódios disponíveis no Max. Com segunda temporada para começar, e a gente está aguardando várias coisas com relação a essa segunda temporada da Cidade de Deus. Então nós vamos começar com ela. É um episódio só, mas aqui a gente vê muita coisa com relação a essa realidade, né, que a gente tem visto aí nos jornais, dessa ascensão ali em 2004, a série se baseia em 2004, de como essa questão do tráfico de armas entrou na Cidade de Deus e também em vários estados brasileiros. E é muito curioso como que nada muda, né? Parece que é aquele looping eterno. Sabe aquela série que você gosta de ver ela em looping eterno? E aqui é um problema de looping eterno. Parece que nunca que acaba esse problema. Então, relembrando o 5º episódio, que foi quando o BOPE invadiu a Cidade de Deus, e acabou que numa troca de tiros ali entre traficantes e os policiais do BOPE, o Barbantinho acabou, né, perdendo sua vida, e quem começa a sua ascensão para candidatar-se à prefeitura ali de São Paulo como vereadora ficou sendo a Berenice, que quer representar o seu amigo. E aqui também nesse episódio a gente começa a ver essa ascensão dela para ela poder se candidatar, com muita dificuldade no início para ela conseguir se candidatar. A gente vê a Jerusa numa sinuca de bico danada, porque ela começou com toda essa confusão, com essa guerra toda, mas ela tá tão ligada nessa questão do poder, porque eu falo assim, que ela tá ali com o Braddock nessa questão da favela, mas ela também tá ligada ao poder dentro da Assembleia, com o seu amante ali. Então, ela tá numa situação em que ela vai acabar tendo que agir sozinha e se aliar com o outro lado da briga, ou seja, ela vai ficar, na verdade, ao lado do filho do Curió. E que é muito curioso, porque o único lado que ela pensa é o lado dela, porque ela quer estar no poder a qualquer custo. E ela acaba se aliando ao lado que, na verdade, é o lado inicial da briga. Se for pegar lá no início da temporada, o Braddock só queria sua boca de volta, mas na verdade ele vai num voo mais alto e acaba pegando todo
o complexo da Cidade de Deus para si, e que teve aquela emboscada lá, igual a gente viu nos episódios anteriores. Então a gente já sabia que o filho do Curió ia se vingar. A gente já sabia disso, e era fato que isso ia acontecer. E outra coisa que acontece durante o episódio, além da sessão da Berenice, e ela acabou sendo eleita, e também teve essa questão de o Cabeção e o filho dele acabou sendo eleito também, e esse enrosco ali, onde a verdade apareceu, que é um ponto também do episódio que a gente vê como também um ponto crucial, que é quando o Wilson Buscapé e a Lídia conseguem as informações necessárias para detonar o Cabeção. Só que a que custo isso veio? Porque isso veio num custo, na minha opinião, muito alto. Veja bem, porque sim, o Cabeção não se deu bem nessa história, também o representante ali da Câmara que estava ali ficou meio que numa situação meio complicada também, porque os dois conseguiram, juntamente com o cara que estava ali forneceu as armas para o Braddock, que estava ali ligado com a Jerusa, mas que também estava ligado com o secretário, e expôs tudo, mas eles tiveram que sequestrar o cara para o cara dar os nomes, né, de com quem que ele estava aliado e como é que foi toda a situação. Mas a gente viu que o preço foi cobrado de maneira muito alta, porque no finalzinho, quando teve a questão da campanha e a Berenice foi eleita, então também quanto o filho também foi eleito lá do Cabeção, a Lídia acabou tendo ali também uma emboscada, né, o Wilson e ela acabou também perdendo sua vida. E esse caso acabou muito lembrando o caso da Marielle Franco, né, que era vereadora e acabou perdendo sua vida no Rio. Então ficou assim, essas duas personagens meio que representando a força que a Marielle Franco tinha. E eu gostei muito dessa questão da série, porque o episódio em si, algumas pessoas até questionaram que o episódio foi assim, decisões muito rápidas precisavam ser entregues, mas na minha opinião, o fechamento era isso mesmo, tá? E eu não duvido que tenham realmente jornalistas que não tenham feito esse tipo de coisa, não. Eu imagino que tem meios que justificam os termos e outros não, mas que com certeza, do mesmo jeito que tem jornalistas que fazem as coisas do jeito certo, com informação do jeito certo, tem muito cara que é picareta mesmo, que é sensacionalista e que quer dar a notícia ruim. E o Buscapé sempre falava isso durante todos os episódios da temporada, que para você ser um repórter de página policial, você tem que estar no lugar certo, no momento certo. E infelizmente, né, ele acabou entrando nessa questão, porque eles sim estavam no lugar certo, eles conseguiram as informações certas, a Lídia ia voltar para a Espanha também com medo, né, de represálias, uma vez que ela jogou as informações para pegar um cara peixe grande no ventilador, mas a gente sabe que com a milícia também não tem o que fazer. Então essa entrada da milícia nessa história dá muito tom do que pode ser a segunda temporada, que é essa guerra entre a comunidade, o seu dia a dia, os seus desejos, as suas necessidades e o que de bom que a comunidade tem, juntamente com essa guerra entre
as milícias que querem entrar e dominar o espaço, e também as gangues de tráfico de drogas que já estão lá dentro e querem o seu espaço e acham que são os detentores do espaço mesmo. Então eu curti muito o episódio. É um episódio que foi bem pontual e teve o fechamento que eu acredito que seria sim um bom fechamento. E como a gente sempre fala, às vezes você tem que dar uma desligada em algumas coisas que você não gostou e simplesmente deixar rolar o episódio e você curte a experiência de ver o episódio. Gostei bastante, estou ansiosa pela segunda temporada e vamos ver o que o Ali e toda a sua equipe vai fazer nessa segunda temporada. Curti bastante aí, o Braddock também não sobreviveu, né, a questão ali com o filho do Curió, e o filho do Curió volta de novo a ser o dono ali da Cidade de Deus. Vamos ver como ficará entre o filho do Curió e as milícias na segunda temporada, que é o que eu imagino que vai acontecer, e a Berenice como uma das principais aí personagens que deve movimentar essa segunda temporada. E a Jerusa, que eu imagino que vai voltar também, enfim, vamos ver o que vai acontecer. E falando de séries, vamos falar dos 2 últimos episódios de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que foi 2 episódios, foram, né? 2 senhores episódios, tá? A gente viu no 7º episódio a derrotada de Eregion, que Eregion caiu, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, e a forja dos 9 anéis dos homens, que o Celebrimbor forçado por Sauron. E vamos fazer aqui um exercício de entender como o poder da manipulação ele faz coisas terríveis. Porque veja, o Sauron conseguiu manipular Galadriel de uma forma e o Adar de uma forma que o Adar praticamente deu um exército para o Sauron, porque eles foram aonde ele queria que fosse. E também a gente viu que tudo aconteceu do jeito que ele queria. Os 9 anéis foram forjados. Ele também conseguiu fazer com que os próprios ferreiros de Eregion ficassem ao lado dele e fizessem com que o Celebrimbor, mesmo muito ferido na sua dignidade, depois ele foi ali aprisionado, ele ainda tentou resistir, ele conseguiu resistir bravamente ainda, né, até seu fim, e que foi assim uma perda bem lamentável, mas que a gente já sabia que isso ia acontecer, mas que ele tentou até o último minuto sugar tudo do Celebrimbor, mas o Celebrimbor conseguiu resistir. E o Celebrimbor dizia algo que eu fiquei muito curiosa, porque ele ficou tão obcecado pela questão dos anéis, que ele tinha que ter os anéis para os anéis dominarem, que ele queria ser melhor que Morgoth, e ele ficou tão prisioneiro disso que ele fez tudo que ele queria para ter os seus anéis. Então ele também virou um prisioneiro dos anéis, não somente os anãos, não somente os elfos, que os elfos a gente viu que não tinham muito da essência dele, mas que o Sauron ficou encantado quando viu o anel da Galadriel, que é o Nenya, e a forma ali que também o Elrond foi à batalha
e entrou na batalha e fez de tudo que ele podia para tentar salvar, mas tentou ainda uma aliança final ali com o Durin, e infelizmente o que foi feito pôde ser feito. Enfim, o Eldon também mudou muito durante toda essa temporada, tanto ele quanto o rei também, o Gil-galad também, todos com erros, acertos, com também a questão essa questão muito também da impulsividade dos elfos também. Isso foi levado muito em conta nesses 2 últimos episódios, porque se não fosse a impulsividade da Galadriel também, às vezes isso não teria acontecido, mas também poderia ter acontecido de outras formas, sabe? E essa questão da manipulação é tão forte, porque olha para você ver, a questão dos anãos mesmo, nesses 2 episódios a gente viu quão prisioneiro o rei Durin ficou, que ele sacrificou a própria montanha. E aí quando ele viu o Balrog lá e tal, e deu no que deu no final, e assim, a gente viu que ele sucumbiu àquilo. E era uma determinação que ele tinha feito anteriormente, de que não era para cavar em certas partes da montanha, você tinha que ouvir a montanha, não de destruí-la. E foi o que ele acabou fazendo e eliminando ali Khazad-dûm e tudo que o povo dele agora vai ter que passar. Outra coisa interessantíssima que aconteceu nesse episódio com relação à manipulação do Sauron com relação ao próprio Adar. Quando a gente lembra o primeiro episódio, a gente vê que naquela tentativa de coroação que o Sauron tentou fazer ali, ele não estava com vontade de ajudar os orcs nada, e que o Adar se sentiu na obrigação de proteger os orcs. E ele ficou tão obcecado em ele também ser o detentor ali, que ele queria ser melhor que o próprio Sauron, que ele provou do próprio veneno. Então, ou seja, o Sauron o manipulou também, de certa forma, porque o que aconteceu no primeiro episódio aconteceu no último, só que agora com o Adar. Ou seja, ele de protetor dos orcs acabou depois sendo atacado por eles no seu último episódio. E quando ele teve o anel da Galadriel, que ele conseguiu retirar do Elrond, ele pegou esse último resquício do que ele tinha de elfo e ele viu o quão poder aquilo tinha. Ele disse: não, eu não quero isso. Eu sou um Uruk e eu quero continuar sendo isso. Então, ou seja, ele foi tão manipulado por Sauron que ele não quis essa coisa boa que ele tinha, que era ser um elfo, que ele era um elfo. Ele não era um orc, ele era um elfo. E que a gente viu que os orcs depois, né, o atacaram e também foram sucumbidos ao poder do Sauron. Então, ou seja, o Sauron conseguiu manipular tudo e todos à sua volta. E agora é Númenor, né, que a gente já sabe que não vai ficar bem lá também. E o Sauron pega os 9 anéis e dá a linha, porque agora ele tem o poder que ele acredita que tem para poder dominar a Terra-média toda. E aí a gente vê ali todos os grupos se formando, né, corroborando para que aconteçam uma outra parte dessa história, que Eregion cai, né? Então os elfos vão ter que sair dali, os que sobreviveram à queda de Eregion, e agora a gente vai ver esses novos elfos e como eles passaram por essa jornada, que agora eles vão para Valfenda. Então a gente vai ver essa nova Galadriel, como que ela vai passar
diante de tudo que ela viveu, o Elrond também, o Gil-galad também. Então a gente vai vendo como eles vão ter essa nova jornada rumo a Valfenda e outros personagens ali que se formaram durante essa jornada. Vemos também a finalização da jornada, né, das dos Harfoots e dos Grados também. O primeiro embate do estranho com o Dark, né, o Mago Dark. E ele, não, você não está preparado ainda, eu vou esperar você preparar para depois a gente se enfrentar de novo. E sim, nós já sabemos que realmente, como muitos tinham dito lá na primeira temporada, que o estranho na verdade é o Gandalf mesmo. Eu honestamente imaginei que fosse algum outro dos magos azuis, eles ainda não apareceram de fato. E tem-se uma questão de se esse Dark, esse mago Dark, se ele não é o Saruman, porque o Saruman era para ser, digamos, o que ia estar à frente da patrulha aí dos Ista, mas que, né, o Gandalf entrou nessa rodada meio que sem querer, ele não queria, para que ele possa ser assim, esse elo de coordenação, sabe? E a gente não sabe se esse mago Dark lá, se ele é o Saruman. Pode ser que sim, tá? Então, a gente fica aqui ansiosa. Eu dei uma choradinha porque é maravilhoso isso aqui, gente. Infelizmente tem gente que não tá curtindo, tá? Essa segunda temporada, a queda na audiência é muito grande. Mas vamos aguardar, né? Quem sabe aí as pessoas não possam ter mais paciência com a série também. Lembrando que, se a gente for pensar bem, eles não detêm todos os direitos para poder colocar tudo que realmente tem, tanto no cânone quanto no Legend de Tolkien. E só com pouca coisa eles conseguiram fazer 2 temporadas nessa forma que foram, mesmo com as inconsistências, com tudo que aconteceu. Tem um saldo muito positivo nessa série. Então eu curti os 2 últimos episódios. Tem algumas cenas ali, você desconsidera, porque também você não precisa gostar de tudo também. E toda a série, todo filme tem erros, gente. Nada é perfeito. Mas eu gostei muito desses 2 últimos episódios. Curti muito essa nova jornada também do Arondir. Tem o Isildur também, tem o Elêndio também, que agora tem a sua espada, que é descendência da sua família, que a gente descobriu essa descendência da família dele. E o que vai ser de Númenor agora, com os acontecimentos que já se deram até agora. Olha, eu estou super curiosa para saber o que vai acontecer na 3ª temporada da série. E que dê tudo certo, que essa 3ª temporada saia e que a gente possa assim, ter as 5 temporadas para a gente ver essa segunda era, que é a era, na minha visão, é a era mais sombria da Terra-média. Então a gente vai ver muita coisa ainda nessa segunda temporada, nessa 3ª temporada, aliás. Eu gostei bastante dos últimos episódios de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E eu quero saber de você, se você acompanhou essa segunda temporada, o que você achou? Se achou ela bacana, se não achou? Em breve eu quero trazer o meu saldo final com relação tanto à Cidade de Deus, A Luta Não Para, e também de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E em breve a gente vai falar de Pinguim e de Agatha Desde Sempre. Mesmo que a série já está lá na frente, a gente vai ver aos pouquinhos. E assim que eu conseguir, eu vou trazendo as minhas opiniões aqui para vocês. Então, finalizamos a nossa cobertura semanal dessas 2 séries maravilhosas que estão disponíveis no Max e no Prime Video. E é isso por hoje. E a gente se despede por aqui do nosso episódio. Muito obrigada para você que tem nos acompanhado durante esse tempo.
Às vezes eu não vou conseguir aparecer, infelizmente isso acontece. A minha jornada não é uma jornada muito fácil. Mas assim que eu conseguir, eu venho e trago as minhas opiniões para vocês. Podem ficar tranquilos sobre isso, além dos vídeos também que aos poucos eles vão aparecendo aqui no canal. Então, muito obrigada de coração, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a gente se vê na próxima, tá? Quando der, eu consigo colocar aqui o vídeo para vocês. Um grande abraço e até mais. Até a próxima.